Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao PQP, Performa que Pode, o seu bate-papo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Samir Caran e hoje recebendo um imenso convidado, Neto Paim, grande amigo, head de inovação da The Bridge, para conduzir esse bate-papo aí junto com a gente. Netão, beleza. Obrigado pela visita. Obrigado que você. Bom que você veio. Bem-vindo, Neto. Obrigado, Samir. Obrigado por ter topado o convite pra gente fazer esse bate-papo. Muito bom, gente. Um prazer compartilhar com vocês. Boa. Aí, Bem-vindo de volta ao Brasil, né, Neto? De volta. Temos que falar aí sobre essa viagem incrível que você acabou de fazer. Mas não foi na NASA dessa vez? Não foi na NASA. Ele tá com a camiseta da NASA. A camiseta da NASA fez sucesso lá, mas não foi na NASA. Você levou a camiseta da NASA? Claro, obviamente. Boa. Legal. Neto, pra gente começar, fala um pouquinho de você, deixa a galera te conhecer aí. Beleza, vamos lá. Bom, já agradeci, mas aproveitando agora, né, o microfone, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui para compartilhar. Poxa, sou super fã aí, próximo aí do Léo, da Performance, do Samir, a gente já se conhece há um bom tempo, e eu venho trabalhando e desenvolvendo a minha carreira, né, nesses últimos anos, focado em inovação. E aí um ponto importantíssimo é que inovação não vive sem pessoas, e aí daqui a pouco eu explico um pouquinho mais do meu cargo, tá? Legal. Então, tem a ver com... inovação e pessoas. E pessoas, né? Exatamente. Então, eu sou líder hoje de uma equipe, tá, de 20 pessoas aproximadamente, que a gente é uma empresa de recrutamento e seleção de tech, que é outro assunto que está super, vamos chamar de na moda, né? Tá em alta. Mas por quê? Porque a gente precisa de profissionais comprometidos e o famoso sênior de uma tecnologia que acabou de ser lançada. O sênior da tecnologia de 6 meses. Exato. Como resolver isso? Isso é fácil, Léo. Você já sabe, a gente já sabe, mas vamos reforçar para quem está escutando a gente. Legal. Soft skill, comportamento. Então, o comportamento vai falar a senioridade, não mais o conhecimento técnico. O YouTube tem o conhecimento técnico. Como você vai aplicar? Então, esse é o trabalho que eu faço hoje na The Bridge, mas também trabalho, por exemplo, com mentoria de startup, mentoria de alunos em algumas universidades. Dou aula na faculdade, pós-graduação, tive o prazer, já dividimos a classe. Exatamente. De sala aqui, muito legal. Quero fazer de novo. Teremos várias oportunidades. 2023 agora tem muita empresa apostando na reeducação dos profissionais. Legal. Porque a pandemia trouxe... Company mesmo, né? Exato. A pandemia trouxe muitos aprendizados. Todo mundo aprendeu de alguma forma desestruturada e desorganizada. Agora nós estamos vivendo um período de estruturação daquilo que se entende pós-pandemia. Então você precisa reeducar a tua empresa, o teu colaborador, enfim, né? As pessoas de uma forma geral. Então essa é uma demanda de 23, tá? Muito latente, aí eu tenho participado diretamente. E na empresa, né, na The Bridge hoje, a gente está para anunciar um parceiro novo, então existe aí um M&A rolando, ainda está em segredo de justiça, né? Mas está rolando, então teremos um investidor aí novo, focado, né, de fato, em expandir os negócios digitalmente. Então esse é o principal foco da The Bridge aí nos próximos 3 anos. E, poxa, de novo, obrigado aí pelo convite. Aí. Tamo junto. Ô Neto, mas não nasceu head de inovação, né? De forma Lá atrás, como é que foi a jornada? Tem um livro interessante que eu gostaria de citar já para vocês. Bora, aí, a gente adora dar referência bibliográfica. Vai lá e faz, Thiago Matos. Não sei se já entrou na pauta. Vai lá e faz. Isso. Não, ninguém ainda não. Thiago Matos, ele tem uma figura lá que representa exatamente o que é a minha carreira. E hoje é uma delícia. Eu fui convidado para um podcast, cara. Mãe, tô na Globo. É tipo isso, né? Cara, sensacional. Porque anos atrás, eu fiquei 9 meses desempregado. Vou começar por aí a minha história. Por quê? Eu tive uma carreira linear até determinado ponto, aonde a empresa teve uma aquisição de uma multinacional e nessa multinacional não fazia sentido mais a minha posição. A posição era global. Era uma carreira técnica, né? Eu comecei como TI, desenvolvimento de software. Eu sou Java Certified, J2E. Para quem precisar aí, eu tenho alguns livros lá. Tem código seu ainda rodando? Será algum lugar? Opa, aí, tomara que não. Tomara que não. Porque ainda tem, tá rodando. Código velho, cara, tem o Dodge quem fica com o legado fazendo manutenção, né? Aqueles comentários, eu tenho curiosidade, tem um colega que trabalha com desenvolvimento, a gente se formou junto, e ele trabalha como dev até hoje, ele é o sênior que a gente está procurando, e ele tem um código lá que no comentário falou, espero que não passe por aqui, tipo assim, né? Adivinha o que aconteceu? O código dele caiu na mesa do presidente da empresa cliente. Quem é o cara tal? Ele teve que ir lá se explicar, poxa, desculpa. Então,
Espero que não tenha mais nenhum legado Entendi, rodando aí, porque sim. era uma prática nossa, barra, Mas barra, eu espero entendeu? que não passe por aqui, é porque se passasse, tínhamos um problema. Tinha mais Isso é um coi- método não, de tinha- debug eficientíssimo, tá? Que o André, CTO só- da Performa, não me ouça. É só o presidente não pegar. Né? If debug igual a 1, né? Daí começa a sair um monte de coisa. Então, minha carreira começou aí, fiz engenharia da computação, me formei em 2003. Só que antes disso, curiosidades também, né? Comecei a dar aula de informática na época, né? Áureos tempos aí de Fox Pro, DBase, que mais que tinha naquela época? Pascal, sei lá, essas tranqueiradas Bom, já todas. dá pra fazer um cálculo aí, hein, Da galera? idade, da né? idade do Netão, hein? Exatamente. Já dá pra inferir. Aí, Assistia sítio do Pica-Pau Amarelo também. essa aí não rolou não. Essa parte que você coloca acelera, viu? Assiste vezes 2 essa parte aqui. Bom, na prática o que aconteceu? Eu fui convidado a ser instrutor de tecnologia pela escola que eu comecei a fazer aula. Comecei a ter aula de programaçãozinha ali e tal, do que veio depois a ser o PHP e tudo mais. Então, naquela época, eu comecei a dar aula no Senai. Então, eu dava aula no Senai para quem estava no curso técnico de computação, eu tinha 17 anos. Então, foi aí que começou minha vida com tecnologia, né? Lá em 1900 e bolinha. Aí eu fiz processamento de dados, então eu fiz no colegial técnico. Daí do colegial técnico, fiz engenharia da computação. Aí na engenharia da computação foi quando eu voltei para Campinas. Eu nasci em Campinas, não morei a minha juventude em Campinas, voltei em 98. E aí de 98 Vai até estudar no hoje. Unicamp, Neto? Claro que não, né? Ah, não. Claro que não. Unicamp só tem os caras lá que não faz nada, velho. Sabe qual que é o meu prazer hoje? Meu prazer é contratar o Unicamp pra mandar embora. Porque a rixa não morre jamais. Brincadeira. Brincadeiras à você parte, estudou eu- na- Intercomp. Eu sou Unicamp, Fui eu 5 anos, cara, na Intercomp. A gente esmagava a Unicamp no futebol. Eu tenho as medalhas. Sou campeão, fui campeão. Eu mano, tenho as jogando medalhas de lá, futebol de fui campeão. salão e futebol de campo. Mas enfim. Mas essas- A gente não foi você voltou pra fazer contemporâneo. faculdade aqui? Eu voltei, Tá. fiz faculdade na PUC, em Campinas, né? Fiz os 5 anos da faculdade e saí de lá trabalhando como dev, né? Na época Sim. era o programador, eu era engenheiro de software. Tinha um orgulho Chique, hein, de ser mano? engenheiro de software. Aí fiz um projeto numa empresa de telecomunicações grande aqui da região. Aí começa contato, Sim. network, mas a cabeça completamente linear. Quadradinha, Que né? momento que Quadradinha. foi aquele Quadradinho. estalo, então, Neto, que você entendeu ou percebeu que queria trabalhar com inovação, que entendeu o que é inovação? Duas respostas aí para chegar na inovação. Tá. Primeiro, o estralo de que a gente não é uma empresa, a gente é um profissional. Então, esse foi um estralo que me deu quando eu comecei a assumir posições de liderança na empresa. E antes de eu ser desligado nesse momento aí de transição, eu falei, poxa, mas como que eu tô no mercado? Quem sou eu no mercado? Porque eu era 200% a empresa. Eu trabalhava para a empresa, para o cara da empresa, e ninguém me conhecia no mercado. Eu não conhecia o mercado, e naquela época não tinha a conexão o network que a gente tem hoje. Era diferente. Sim, Você claro. tinha que ir para congresso, Sim. cartão de visita, Sim. você tinha que participar de treinamento. E a gente fazia o quê? Tudo em company, dentro da empresa, uma Sim. empresa de 3 mil funcionários, e a coisa funcionava lá dentro. Eu saí de analista de TI para gerente de TI, eu saí como gerente de RH. O mundo era muito pequeno, né? Nessa época, o mundo era muito pequeno. O mundo era o que cabia na sua carteira de cartão de visita. Era muito louco isso aí. Você Interessante, tinha aqueles suportes de cartão de Nossa. visita. Eu me lembro de ter gestores, né? Presidentes, diretores. Olha só meus contatos. Puxava aquela gaveta assim, ó, com um monte de cartãozinho de visita. Era Gente, tá isso, vendo? né? PQP também é cultura, galera. É uma viagem no tempo, esse bate-papo com o Neto. Túnel do pô. tempo. Se você tem mais do que 30 anos, você tá comigo. Se você tem menos, nós vamos chegar aí, tá? Quem tem menos de 30 não vamos chegar. Vamos chegar Então, lá. o que aconteceu? Nesse momento que eu saí, que eu fiquei, né, de fato ali, falei, e agora, o que eu vou fazer? Imagina a minha carreira, por isso que eu tinha que contar isso, foi um grande turning point aí. Eu fui analista de tecnologia, aí eu virei consultor de TI dentro da empresa, era um consultor interno, especialista, né? Sim. Gestor, aí eu tive uma carreira não linear, que é o que o Thiago Matos conta no livro dele. Tá. Aí eu topando a estratégia da empresa. Porque a estratégia da empresa qual que era? Poxa, Neto, você tem potencial, tinha uma análise de potencial naquela época, de ser um executivo aqui dentro da empresa. Então, nós vamos investir na tua carreira de gestor. E eu parei de ser técnico, comecei a ser gestor, primeiro de projetos, depois de pessoas e fui alcançando outras áreas. Então, eu passei por infraestrutura predial, Léo. Se a grama tivesse alta no estacionamento, o presidente passava, arrancava e deixava a grama em cima da minha mesa, porque eu que tinha que tomar conta. Se o banheiro tivesse entupido ou se o passarinho entrou dentro da empresa, tudo era culpa minha, infrapredial. E essa não linearidade, vamos dizer assim, te ajudou
total. Hoje eu tô aqui no podcast, cara. Eu falei, mãe, tô na Globo, né? É por isso. Porque na época eu comprei simplesmente a ideia da parceria e de lealdade com o gestor naquela situação. Não, Neto, confio em você, na tua competência, confio no teu trabalho, cara. Eu sei que você vai lá, você vai conseguir se dar bem, beleza? Você me ajuda nisso daí? Ajudo. E eu topava. Eu sempre fui otimista nesse ponto de acreditar nas pessoas, né? Então, topei, mudei de área uma vez. Aí eu mudei de área outra vez, que eu fui para a área de recursos humanos. Legal. Então, imagina, TI, infraestrutura predial e recursos humanos. Nada a ver uma coisa com a outra. O que tem no meio de tudo isso aqui? Gente. Pessoas, né? Exato. É o que a gente fala muito, falamos num episódio, inclusive, né, sobre o perfil do profissional em T, né? E aí eu acho que isso que fez você, né, construiu, legal contar essa história, porque quando a gente fala hoje sobre pessoas, né, se a gente pegar esse gancho, né, que você vai falar por que tem inovação tem a ver com pessoas, eu acredito muito nisso, né, que hoje um profissional para trabalhar com inovação não dá para ser aquele profissional II, né, que é só especialista, lembra que a gente já falou, sabe tudo sobre nada, Sobre e nem alguém que não sabe nada tudo. sobre tudo, né? Exato, super Aí, superficial. eu tenho uma pergunta, Samir. Então você tem uma área de especialidade, você veio de tecnologia, mas acho que você ter, não sei se você tem essa leitura também, né, de ter Total. navegado nas outras áreas te permite ter essa interação e co-criar, né, enxergar, falar a língua do seu cliente, né, falar, conseguir se relacionar e conectar ideias, né? Isso te ajudou a poder... Hoje é fácil contar. Então, mas na época... Sim. Então, eu tenho uma pergunta pra você. O que Bora. acontece com esse cara que tá no I? Ele faz o que agora? Pula da janela, bate o carro a 200 por hora, o que ele faz? Pelo amor de Deus. Temos Vai uma buscar solução pra conhecimento. Não, a gente tem uma saída pra você, vamos Boa. chegar aí também. Vamos lá. Acho que Mas é um problema, a provocação do Neto é super válida. É. Né? Porque a gente, durante um tempo, a gente viveu a era dos especialistas. Isso. Total. Né? Total. O cara tinha que ser especialista em algo para ele ter progressão Até no mercado. Qualquer conhecimento não, que e fosse será que fora era hoje também perda de não? tempo. Né? Não, vou Qualquer provocar coisa. mais. A provocação da carreira em T, Neto, é justamente essa. Você é especialista em alguma coisa, mas você também conhece um pouco de Precisa cada. buscar conhecimento adjacente, né? Esse é o ponto. Não dá pra você... E eu vejo que antigamente era muito isso. Não, por que você tá fazendo esse curso aí? Você tá perdendo tempo. Né? E Já hoje a diria visão isso, já é um viu? pouco diferente, né? Você precisa buscar conhecimento Quem, de áreas quem adjacentes. começou com essa visão adjacente que criou aquele termo dotted lines lá, você lembra? Não. Steve Jobs lá, quando foi? 1995, Stanford, que ele fez um pronunciamento na faculdade? Foi Verdade, por aí, verdade, né? tem Põe um no vídeo, Google aí já vi depois. esse vídeo. Como é que chama lá? É anúncio? Não é anúncio, é Paraninfo, acho que ele foi da turma. Vamos ver isso assim. aí, O isso aí. Steve discurso de Jobs, Paraninfo. discurso de E Stanford. eu acho que na época ele já estava doente, inclusive. Já tava. Aí no final ele fala um pouco sobre né, o que Isso. você está fazendo aqui na vida, etc. Uhum. Tem um Legal. pedaço aí Sim. mais reflexivo, né? A gente bota o link aí. Eu acho que vale a pena porque ele fala uma frase lá, ou uma ideia que ele conta o seguinte: como é que ele foi fazer caligrafia na faculdade? Quem, em sã consciência, desculpa se você escolheu isso, quem escolhe fazer caligrafia na faculdade, cara? Matéria eletiva. Isso que eu ia falar, aquelas disciplinas. E ele escolheu isso daí porque, tipo assim, encaixava no horário. Ele conta a história, eu não vou lembrar, tá, gente? Agora aqui chama, como é que é? Licença poética. né? Totalmente ao acaso. É o vamos que eu dizer assim. lembro, Foi vai, obra a minha do- Foi obra do interpretação. acaso, né? Não foi proposital. Ele falou assim, poxa, eu tenho esse horário, se eu não fizer nada, acho que eu vou ser Vou perder os expulso créditos e tal, vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí. Anos depois, ele conta que graças a isso foi o que ele conseguiu fazer as letras Ai, que à mão massa. no Mac lá. Foi uma das inovações Olha do só, Mac da que parte história gráfica. Maravilhosa, né? Então, é legal assistir Legal. esse vídeo pra você ver esse pedacinho, obviamente. Cris, faz um favor, põe nos comentários, vamos procurar o link depois, O link, né? isso, A boa. gente bota aqui. E aí, isso Não, fez e esse muito speech sentido. todo é fantástico. Muito bom, é muito bom. Esse speech dele fez todo sentido para eu conseguir fazer entrevista depois que eu fui desligado. Cara, isso foi 2011, Uhum. tá bom? Aí eu fui desligado como gestor de RH, que não tinha mais do que 2 anos de experiência no cargo. Eu vou procurar emprego do quê? Gerente de RH, gerente de TI ou gerente de infra? De infra, De infra predial, né? Não tem nada a ver. O que você acha? Que desafio, Netão? Desafio, hein? Cara, eu passei mal essa época Aham. e graças à estrutura familiar e tudo mais, a gente não E pirou. aí foi o entendeu? segundo... Esse foi o segundo estralo. Porque daí aconteceu, eu comecei a reativar conexões com pessoas queridas que a gente... Sabe aquela história? Você fica 5 anos sem ver, quando vê parece que foi ontem. Então, reativei algumas conexões e falei, cara, o que eu gosto de fazer e que a minha experiência contribui? Qual que é a pegada, né? Qual que é o meu diferencial? Na época a gente não falava assim, mas falando na linguagem de hoje, qual que é o teu diferencial? Eu escrevi meu currículo, sem brincadeira, eu tenho todos em casa, 18 versões em 2011. 18. Porque eu saí RH
E eu gostei de RH, cara, eu gostei de pessoas. Metodologia de melhor empresa para trabalhar, de dar feedback, de ver o crescimento das pessoas, capacitação, treinamento, enfim, gostei de RH. Falei, vou tentar RH, Léo. Eu fui bom nisso, ganhei o prêmio lá de melhor empresa para trabalhar, eu vou nesse negócio aí. Que legal. Cheguei em 3 finais de empresas grandes, chegava no CEO, porque ele ia aprovar com o board dele lá, né, com o conselho e tal. Não tem experiência. Cara, não consigo defender você, porque não foi na amizade, era tudo entrevista de ir lá atrás e tal. Não consigo defender você. E é um cargo de extrema confiança. Sim. Então, gerou insegurança no CEO, eu não consegui passar. Eu fiquei uns 4 meses nessa de RH. Aí eu decidi, falei assim, não, então volta. Qual é a minha origem? O que o mercado... Porque na época já se falava de carreira W, Z, Y, tudo que você imaginar. Já se falava, 2011. Que, né, você ter conhecimentos complementares vai fazer você um cara melhor, mais produtivo. Mas era de speech de pessoas que têm visão de futuro, que são líderes e influenciadores, mas que não era praticado nas empresas. No final do dia, meu amigo, você ia cair na fila do RH, que vai pegar um currículo e vai ver se aquela vaga naquele job description tem aquela formação. Se você não tem um diploma na parede, você não entra. Simples assim. Simples assim. E aí foi quando eu fiz o meu currículo para TI, voltei numa grande empresa de energia a trabalhar com tecnologia, num cargo que eu não tinha pessoas, porque eu fiquei um pouco frustrado em ser um líder, talvez inovador, e ter sofrido um pênalti que não fui bem interpretado pelo acionista que comprou a empresa, entendeu? Falou, o que um cara de TI tá fazendo em RH? Foi essa pergunta que eu tive que responder. Então eu fiquei alguns anos me recuperando do golpe, estabilizando a minha cabeça. Só que nessa época, eu não fiquei 9 meses desempregado, eu comecei a dar aula na faculdade, eu comecei a fazer um monte de curso, eu reativei, o que está acontecendo no mercado? Tem um negócio aí chamado startup, o que é essa nhaca aí? E fui estudar, cara, o que estava acontecendo. Comecei a participar de congressos todos os anos, em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. Aí eu comecei a fazer a gestão da minha carreira e não negligenciei a carreira para a empresa, que era o que eu tinha feito antes. Porque eu tinha um plano na empresa. Sim. Estava extremamente alinhado, era robusto e tal. Veio o acionista novo e falou, isso aqui não vale mais. Rasgou o meu plano de carreira. Aí eu não tinha um plano que eu era o responsável. Que fazia sentido para você, né? Muito que a gente fala é sobre propósito também, né? Então, assim, acho que é muito importante, né? Até como dica para quem está assistindo a gente, descubra qual é o seu propósito, né? Defina, cara, qual é a sua missão, onde eu quero chegar, né? E buscar trazer esses conhecimentos de uma forma intencional, vamos dizer assim, para compor. Né? Legal. Aí você imagina, 1994, eu estava dando aula de informática lá no Senai de Pindamonhangaba, tá? É de lá que vem todo o conhecimento técnico de Basic lá da época. Então, tava lá lembrando, né, cara, com alguns amigos de infância, até eu falei, cara, o meu negócio é esse, cara, eu gosto de ajudar as pessoas compartilhando conhecimento. Esse foi um dos propósitos. Então, hoje, nas minhas apresentações, quando eu vou fazer, né, algum tipo de palestra e tal, eu mostro lá qual que é a minha missão. É desenvolver e conectar negócios e pessoas para que eles cheguem aonde eles não chegariam sozinhos. Entendeu? A sua definição de líder, Samir. É nessa linha. A gente tem a mesma escola de... Né, exato, né? Ouvimos juntos, inclusive, acho essa frase, que essa definição de liderança é maravilhosa. É espetacular. Né? Quando você conta essa história da tua carreira, Neto, me dá uma ponta de inveja. E eu vou mas eu vou te falar o motivo. O grande gap que eu vejo na minha formação, e eu já conversei isso com o Samir algumas vezes, eu tive pouquíssimos empregos. Eu trabalhei 4 anos numa empresa, saí dessa empresa, trabalhei 9 anos em outra, saí dessa empresa, fundei a Performa, que eu tô há 13 anos. Mas esse é um indicador só, Léo. Não, então, mas aí, e sempre, do tipo assim, primeiro emprego na área técnica, segundo emprego na área técnica, fiz a migração para a área comercial nessa empresa que eu fiquei 9 anos, e na Performa eu acabei assumindo, apesar de todo, vamos lá, o meu tesão de sair de casa é vender, né, é desenvolver soluções, né, de pegar um problema e ajudar o cliente a resolver aquele problema, é isso que me dá prazer, mas eu acabei me envolvendo em outros aspectos administrativos de realmente conduzir um negócio em crescimento. Isso, né? Empreender, né? Você a questão do empreendedorismo, Exato. De correr atrás de conhecimento e tudo. Isso. Eu nunca passei por uma empresa grande. A maior empresa que eu trabalhei até hoje foi a Performa, né? Então, eu não sei, me falta
essa horizontalidade que você teve. Vamos resolver isso aí, cara. Isso é fácil. Essa parte Sai, é fácil. Não, vai pro mercado. não precisa nem sair. Não vamos te contratar. Vamos te contratar numa empresa grande. Eu sou recrutamento de seleção. Vou te botar numa empresa grande. Você faz lá um projeto, eu vou chamar de estágio. Boa, Pô, vai, cara, estagiário. e Boa, deixa eu Léo. te falar Vai um ser negócio. promovido a estagiário. Netão, deixa eu te falar um negócio. Eu juro que eu topo. Legal, hein? Porque, cara, O aprendizado que você Exato. tem, acho que o ponto do Léo É é diferente. isso, né? Essa complementaridade, né, que tem. A gente se complementa muito Sim. bem por causa disso, né? Eu já o Samir trabalhei, passou por empresas claro, imensas. IBM, É. gigante multinacional, que óbvio, você acaba sendo, né, um grãozinho de coadjuvante, areia. um grão de areia, exato, né, no oceano, uma gota de água no oceano, enfim. Mas você tem uma escola diferente, Uma governança, né, de processos, né? governança, compliance, a né, gente- toda essa parte. Então, que é importante, né, você... Talvez a gente complementar. seja mais rebelde e insatisfeito, num bom sentido, quando você está numa empresa grande, porque você quer fazer as coisas do teu jeito. Uhum. E aí você não pode fazer do seu jeito. Então, foi isso que eu aprendi na grande empresa. Uhum. Que estrutura, processo e Isso. procedimento funcionam, Sim. mas Sim. tem um custo operacional alto, não é para qualquer um. Não dá para você começar uma startup extremamente estruturada, porque você vai precisar ter uma área de contabilidade, uma área jurídica. Você não vai ter essas Aham. áreas. Você vai ter isso daí, ajuda de outras, né, terceirizadas aí. Mas você aprende a ver a coisa gigantesca funcionando, cara, que nem uma orquestra. Porque E não depende de pessoas. É impressionante E vai. isso. A gente e numa empresa pequena em crescimento, né, e a gente viveu isso, bom, a gente tem vivido isso na Performa, apesar da gente não ser mais considerado uma empresa pequena, a gente já é uma média empresa, o processo de crescimento, ele expôs muita coisa que dependiam de CPFs. Tipo, não, isso aqui quem faz é o Léo, isso aqui quem faz é o André, isso aqui quem faz é o Rodrigo, isso aqui quem faz é o Rafa. Aí eu vou falar pra você de plano de contingência do negócio, né? O famoso PCN. Falar de indicadores de risco. Falar de pegar avião. Vocês não podem pegar avião juntos. Eu passei isso, cara. Eu fiquei horrorizado. Falei, nossa, a empresa não liga nada pra mim. Se eu morrer, não quer nem saber. Mandou eu e o outro gestor e cada um num voo. Se a gente for falar de história, quando não o André estiver no Brasil, a gente vai trazer ele aqui, a gente vai fazer um episódio Vem, só... André, vem, não, André. pra falar só sobre história de avião, eu e o André. Mas aí não é um podcast, é um programa de comédia. Né? Porque, muito boa. são só... Uma minissérie. Uma minissérie. Só eu e André e avião. É isso, né, cara? Mas é isso que a empresa grande, né, completando, ela traz de experiência para que você possa ter uma visão talvez amplificada. Uhum. Você aprendeu do outro lado do balcão, Léo. Você não trabalhou numa empresa grande, mas você presta serviço para grandes o tempo empresas. inteiro. Isso que eu ia falar, Exatamente, isso que eu ia falar, exatamente. um repertório. Aí vem um indicador que eu adoro, cara, que eu acho que a gente tem talvez um pensamento muito próximo, que é o quanto que você impactou a vida das pessoas. Esse, para mim, é o principal indicador. Legal. Seja dentro da tua empresa, seja num cliente. Então, você está ajudando? Como é que a gente está impactando a vida das pessoas, entendeu? Mais do que aquilo que me moveu para a computação, que era resolver problema e ver na tela do computador, cara. Uhum. Legal. Ô Neto, eu queria pegar um gancho com o que você falou no início lá sobre pessoas e inovação. Né? Hoje você trabalha com recrutamento de pessoas para inovação. Como é que você recruta um inovador? Como é que você Tem recruta um teste, inovador? assim, do tipo assim, não, você não Samir é... tá cheio das hoje eu vim armado. perguntinhas capciosas. Hoje eu assim, vim cara. preparado aqui Ele pra vai te disparar perguntar, umas tá? Se você perguntas fosse difíceis. um animal... Não, você sabe que, assim, ó, eu tenho a resposta profissional e tenho a resposta mente um pouco mais aberta que a gente não consegue pôr na caixinha. Muitas empresas estão tentando, através de algoritmos, IA e tudo mais, Legal, definir o teu perfil de inovação. legal. Legal. Isso é possível? É. No entanto que a gente já sabe que o nosso melhor amigo daqui a uns anos vai ser um assistente de qualquer coisa Alexa aí. Uhum. Entendeu? Porque IA. ela conhece tanto a gente que ela sabe o teu grau de aceitação de determinado tipo de situação ou não, se você é apto, se você não é apto, enfim, outras cositas mais. Então, é possível, mas a gente não está nesse nível ainda de evolução. Claro. Existem alguns testes de perfil comportamental. Eu posso citar a Glucker, é uma ferramenta que faz isso. Legal. A gente tem os 16 personalidades que a gente conhece. Legal. Tem um que chama, eu esqueci o nome, que é da Red Bull, que é muito legal também. Tem um teste da Red Bull. Eu passo o link para vocês que eu tenho esse Vamos link, procurar, tá? A gente põe aí. vamos procurar. Ele mostra para você o teu, enfim, né, dentro das tuas competências ali, comportamentos, óbvio que é você fazendo a tua autoanálise,
Mas quão inovador você parece ser? Agora, como é que a gente sabe se alguém é inovador ou não? Resolve um problema pra mim agora, cara. Boa. Meu ponto era bem mais Esse legal. Eu nem teste esperava. Esse é o esses melhor testes. teste do mundo, né, cara? Que é que você justamente resolve? assim, o que você espera, e até como realmente né, é dica, né, para quem tá querendo ir para essa área também, ou hoje tá muito na carreira em ir, né, e querendo olhar um pouco fora da caixa, né, como que dica que você daria, né, o que a gente procura e espera realmente num profissional, né? Então a gente fala muito sobre isso também, né? Inovação é o quê? Sim. É resultado. Né? Como é que você pensou diferente, o que você consegue propor, né, para gerar um resultado. Então é legal esse ponto que você colocou, que toca no cerne do que a gente acredita que é a inovação, né? Que é, cara, como é que eu gero resultados, eu mudo de status quo, né? Eu quebro realmente essa barreira, vocês olham isso também. Tem vários comportamentos, e aí tem a parte neurológica que comprova isso. Tá. A tal da lambda, tal, enfim, né? Eu não sou dessa área médica, galera, mas eu já escutei sobre Já isso. ouviu Então, bastante. exato. O ponto principal é que se você cria conexões novas no teu cérebro, Boa. você se permite novas experiências, você desenvolve o teu lado criativo. Isso. Aí tem aquela história a mais conhecida que eu lembro é de você usar o mouse com a outra mão. Isso. Se você é canhoto, usa com a direita, se você é destro, usa com a esquerda. Usa o mouse com a outra mão de Já vez em tive que quando. fazer isso porque eu quebrei a mão. E você Fiquei meses. E pode ver, automaticamente ele passou a ser um inovador. processo físico. Acho que foi nessa Bora quebrar o braço. Galera, ó, quebrou o braço, usou o mouse com a outra mão, inovador. isso aí. Não Pronto, tem essa. receita. Não, acho que era isso, né? Acabou. Obrigado, Valeu então, gente. galera. Obrigado. Encerrado. Capítulo 2 no próximo episódio. Mas esse é um ponto que é comprovadamente né, mostrado pra gente, que é uma condição do nosso cérebro que é possível treinar. Então, eu acho que o grande mito, assim, não, eu não sou criativo, eu não sou inovador, esse negócio ainda é pra criativo, mim. né? Não nasci, não. Vai lá perguntar pra sua mãe, pro seu pai, os desenhos que você fez quando você era criança. A inovação, né, a criatividade, ela faz parte da característica do ser humano. O ser humano é um ser racional, diferente de um animal. Essa é né, a distinção aí dos seres vivos hoje. O ser humano pensa, ele consegue, através do cérebro dele, tomar decisões e atitudes, mas treinar o cérebro, isso é importante. Sim. Treinar. Aí você tem vários livros de mudança de comportamento, de hábito, dá pra colocar uma lista longa aí, que a gente daí entra em rituais importantes para que você mantenha o teu nível alto de desenvolvimento na inovação. Tá? Acho que esse é um ponto. E esse é um dos treinamentos aí que você, para 2023, você comentou. Por exemplo, pegar. Estão pegando bastante. Como é que você desenvolve esse... primeiro, o autoconhecimento, a pessoa tem que entender em que nível que ela tá, que estágio que ela tá. Porque tem gente que olha e ela não consegue nem ver que ela tá no I. Porque tão satisfatório falar assim, ó, eu tenho 25 anos de experiência nisso aqui, faz isso aqui que eu sei como é que é. Só que os 25 anos que tá sendo colocado ali na mesa, tá descartando toda a evolução depois daquilo que né, já foi criado, daquilo que você já começou a fazer, exato. E hoje, as ondas de Schumpeter, né? A gente conhece lá aquelas ondas da criação. A cada tantos anos, a gente tem uma renovação aí de inovação. Ela está cada vez menor. Se eu não me engano, o estudo dele parou em 2020, se eu não me engano. Vai até 2020 a última curva. Não tem mais o estudo. Verdade, depois da pandemia eu não vi mais. Eu acho que não teve mais estudo, porque eu nem sei se ele está vivo ainda. Google, põe aí o Schumpeter aí, que é o nosso economista lá. Bora. Procura aí. Bom, Procurar, porque ficam cornetando meu computador, também agora eu não vou usar. Todo episódio você deixa o computador em cima da mesa e não usa, agora eu também não vou usar. E vai ficar em cima da mesa. Vai ficar em cima da mesa e não vai usar. Mas eu queria dar um exemplo. Não, eu vou procurar sim. Não, procura não. Isso aí não, depois... então não vou procurar. Viu? Pronto, Isso aí é o seguinte, eu não vou procurar, você pessoal. quer ver outra coisa interessante? Manda eu fazer alguma coisa aí que eu faço, pessoal. Escutar e assistir podcast vai ajudar? Boa. Muito. Bom, vai. aí agora é uma experiência minha. Vai. Muito. Em Mas vez eu de ficar tenho uma ouvindo ressalva. borracha no rádio, eu prefiro ouvir Eu podcast. tenho uma ressalva. No carro, principalmente. Em alguns momentos você vai ter que parar o podcast, apertar pausa, anotar essa bagaça e pesquisar depois. Porque depois, não é só escutar. Porque qual que é a diferença entre Estudar, né? tudo que a gente estuda, como é que eu sei que a gente aprendeu? Quando você põe em prática, bicho, não tem jeito. Sim. Então você fica lá escutando, você tá pegando um monte de livro e colocando na tua estante. Beleza. Quantos PowerPoints você fez baseado naqueles livros que você colocou a referência embaixo? Isso é prática, cara. Tá. Inovação é prática. E o podcast é muito legal. Todos que a gente gosta de seguir e assistir. Tira os insights e coloca em prática.
Se não, é um conteúdo que você vai lembrar um dia numa roda de cerveja aí, vai trocar ideia com seus amigos. Legal. Sim. Bora lá. Que dica prática, então, você dá pra galera que tá assistindo a gente pra... Passo número 1. Pô, quero aprender sobre esse rolê aí, trabalhar com inovação. Pra onde eu vou? Eu sou um cara que hoje tá ali numa carreira em I. O que eu procuro? Aí, baseado no que eu já li, mudança de hábito é repetição, consistência e disciplina. Então, você tem que primeiro, se colocar em situações novas. Autodiagnóstico. Você vai sempre no mesmo restaurante, senta no mesmo lugar, o garçom já te chama pelo nome e ele fala, doutor, o seu prato já foi pedido, fica tranquilo, e ele já serve a bebida que você está acostumado. Sim. Se isso acontece com muita frequência, sintoma, né? É um sintoma de que você está numa carreira, num círculo vicioso. Mas isso vale pro bar mesmo? Eu só vou no mesmo bar. Fiquei preocupado agora. Não, na minha carreira eu me boto em situações distintas. Pior que vale. Porque o tempo inteiro. Eu já ouvi essa e num treinamento, né, de Mas inovação. no bar eu vou no mesmo. Que falava exatamente isso. Ó, procura pelo menos uma vez por semana e novo. Comer algo novo. Ou pra quem almoça, por exemplo, todos os dias, né? No caso do bar, pode ser uma vez por mês, né? Então... Eu não vou no bar todo dia, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, a gente tá falando aqui o alcoólatra. Mas ela trouxe exatamente isso e a gente colocou em prática. Pode ser dono do bar, pô. Era um treinamento. Era um treinamento... Está nos planos. Ele é quase. Então. Está nos planos. Eu já falei, eu não morro sem ter um bar. Boa. Era um treinamento sobre criatividade, inovação, justamente sobre isso. E aí a prova prática foi essa. Hoje vocês vão ter que comer ou alguma coisa diferente e almoçar num lugar diferente. Aquela perguntinha. Cara, o que isso gerou, né? Parece que é besteira, mas o aprendizado foi justamente esse, cara. Quando você faz sempre a mesma coisa, o mesmo caminho, a mesma repetição, você não tá gerando memórias novas. Agora, olha que loucura. E não gerar memórias novas, eu achava que né? isso era loucura. Eu nunca faço o mesmo caminho pra ir pra casa 2 dias seguidos. Legal. Eu não sei por que eu faço isso. Você eu nunca me vai ser forço... sequestrado, excelente. Talvez seja isso. Eu me forço a ir mudando pra tentar, tipo assim, putz, será que dá pra ir por aqui? Na verdade é pra desviar de trânsito, né? Quer ver um exemplo? Quem chega em casa e não lembra o caminho que fez, porque tava com a cabeça pensando em trampo, esse cara, ele fez o mesmo caminho, tá no piloto automático, e aí tá lá no livro Rápido Devagar, ele fala de sistema 1, sistema 2. Será que sua carreira também não tá no piloto automático? Fica Exatamente. a provocação aqui, né? Será que a gente não tá indo muito no automático, né? Não se forçando a sair da zona de conforto, a fazer as coisas, né, diferentes. Agora, como empreendedor, essa história de se colocar em situações novas, eu tenho até um incentivo. Mesmo que eu não me coloque, alguém me coloca numa situação. Empreendedor é exatamente isso. Isso, né? Eleva a tua forma de pensar, Léo, de fazer conexões não pensadas. Eu vou voltar lá no discurso do Steve Jobs lá de Stanford. Ele fala sobre isso, ele fala, depois que eu fiz um monte de coisa nada a ver, entre aspas, desconectadas, quando eu olho para trás, eu começo a tomar decisões baseadas em todo esse arcabouço que a gente chama de repertório. Sim, é o repertório, exato. O que você passou, os caminhos que você foi. De repente você vai lembrar, cara, de uma placa de um lugar que você fala, nossa, eu preciso consertar tal coisa. Meu, passei na frente de algum lugar que tinha. Era um lugar novo, por quê? Você tá prestando atenção no caminho. Quando você faz sempre o mesmo caminho, você para de prestar atenção. Por isso que a tua cabeça viaja. E aí você chega em casa e não sabe o que aconteceu, entendeu? Eu acredito muito nisso também, né? Quando a gente tá em projeto de cliente, inclusive, boa parte das soluções, é o que a gente acredita, cara, é cocriação e é combinar 2 ideias, né? Ou combinar 2 conceitos, ou uma ferramenta que já existe, ou algo que tá no seu dia a dia, com um repertório, ou que você já teve, que viu isso funcionar em algum lugar. E normalmente você está combinando 2 ou 3 partes de ideia, né? Então, quanto mais pensa que cada experiência que você teve são peças de quebra-cabeça a mais que você tem na sua caixinha de ferramentas, no seu repertório. E aí você está formando peças. Que figura que vai ser lá na frente, não sei. Sim. Mas você está juntando peças, né? Na minha trajetória também, cara, eu já trabalhei em logística, trabalhei em empresa de publicidade, trabalhei em agência, trabalhei com TI, com comércio exterior, né? Então, todo esse repertório automotivo, hoje, né, nos projetos de inovação, cara, me ajuda pra caramba, justamente por ter esse repertório e conseguir conectar. Pô, às vezes uma ideia de um projeto que teve lá quando a gente estava implementando uma solução de estante porta-pallet, aqui a gente está falando de, sei lá, roteirização. Dá pra conectar as 2 coisas. Samir, vou fazer vamos tentar fazer uma reengenharia, uma proposta aqui, ó. Bora lá. Vocês conhecem aquele vídeo de recrutamento e seleção da Heineken? Vocês lembram desse vídeo? O Samir eu sei que lembra, o Léo eu não tenho certeza. Vou te relembrar. Eles estavam contratando um estagiário. Se você colocar no Google aí no YouTube, estagiário Heineken... Eu assisti esse vídeo. Eu vou contar uns pedacinhos, você vai lembrar. O
Os caras fizeram um processo seletivo extremamente inovador e criativo até hoje. O vídeo é velho, até hoje. Quem assiste e nunca viu, o cara fala, caramba, cara, não acredito. É top demais. Por quê? O estagiário tinha que ir lá na Champions balançar a bandeirinha da bolinha lá, né? Da estrelada. Lembrei. Beleza. Cara, imagina Genial, só verdade. a galera parando pra falar assim, ó, como é que a gente consegue testar? Porque estagiário não tem currículo, tá? Para de fazer currículo estagiário. O que você faz? Você tem que contar a tua experiência de vida, você não tem currículo, né? Verdade. Aí eu vou pegar lá o estagiário, currículo pra trabalhar na Heineken. Tá, o processo começou desde que o cara pisou no escritório. É o comportamento, né? O cara dá a mão, vocês vão lembrar, o cara todo. dá a mão, né? O recepcionista dá a mão e não larga, vai com a mão. E vai com a mão até... E aí tem gente que quer tirar a mão na hora que dá a mão. São situações inusitadas, entendeu? Legal. Aí você tá fazendo entrevista, o cara tem um princípio de ataque do coração, o entrevistador. O cara trava, cai no chão. E vê qual que é o comportamento. E o que o cara faz do outro lado? Aí tem uma moça lá que vai lá ajudar, né? Não sei o que, senhor, o que tá acontecendo? Ele, mas você quer ganhar quanto? Morrendo, cara. É sensacional o vídeo. E contando já o final, porque o vídeo é velho, aí se você não assistiu, você tá atrasado, Spoiler tá? alert. Exatamente, spoiler alert aí. O cidadãozinho sai lá o alarme de incêndio, cara. Os gringos são extremamente criteriosos isso aí. Larga tudo. Se tocar agora, a gente saía porque foi no princípio de alarme de incêndio. Larga tudo e sai, né? Beleza, aí os caras estão saindo tal, não sei o quê, desce a escada, não sei o quê. Aí os bombeiros do lado de fora, com o negócio, tinha um cara lá no terceiro andar, vai, pula, precisamos de mais um, e chamando a galera pra segurar o negócio. Só que o time já tava brifado que só quem era pra tomar a iniciativa é o estagiário. E eles fizeram isso para todos os estagiários, todas as entrevistas. Então, né, os finalistas, todos passaram, e tem o vídeo de todos. Então, o que acontece? O carinha que ganhou, cara, na hora que ele vê a situação e ele vê o negócio, ele vai lá e junta no negócio e vai, se joga. Não sei o quê. E o cara pula, velho. O cara pula. E beleza. Aí, obviamente, o resultado final foi numa final de Champions, estádio lotado, aparece o vídeo do moleque lá no estádio, contando todo o processo dele, cara, até arrepia, né? Muito legal, né? E ele lá balançando assim, ó, nunca balançando, né? Imagina o cara balançando, imagina a felicidade dele balançando aquela bandeira lá, bicho. E a vantagem é que é um processo de contratação de estagiário barato, né? De fazer, de produzir, né? Pensa então. Não, mas o retorno pra marca... Né? Não, sarcasmo, agora falando sério. O retorno pra marca... Olha isso, a gente tá falando disso... 10 anos depois, quase, do que o vídeo foi publicado. Pega esse fato. No final, Na verdade, o processo foi caro, mas o investimento em marketing foi barato. Pessoal, acreditem no marketing. Esse é outro ponto. Marketing é estratégia. Sim. E tem uma estratégia bem feita por trás de grandes resultados. É óbvio que tem a questão da serendipidade, um pouquinho mais pra frente a gente fala disso, né? O acaso em ambientes convidativos, né? Em ambientes em que parece que as coisas estavam... Nossa, olha que sorte, né, que nós tivemos. Não foi sorte, tem peças alinhadas ali dentro. Já que o Léo convida todo mundo pra voltar, Cris, marca aí. A gente tem que fazer um próximo com o Neto falando de serendipidade. Não pode... Serendipidade só é sensacional. Serendipidade, é sensacional. É você estar no lugar certo, na hora certa, sem saber. Entendeu? É tipo isso. Mas enfim, voltando lá pro negócio, o que acontece? Naquele momento que você está fazendo um marketing bem colocado, e tem um investimento sim, de fato, mas olha a repercussão desse negócio até hoje. Sim. Outro que saiu recentemente na mídia, vocês devem ter visto. Louis Vuitton. Vocês viram? Não. Não vi isso também. Cristiano Ronaldo e Messi jogando uma partida de xadrez. E que, na verdade, eles nem estavam juntos ali. Foi uma montagem. Gente, vocês têm noção? Mais replicado no Instagram. Percebe o marketing. Hoje eu já recebi meme disso. Que era ele, os dois com o computador aberto, assim, olhando, sabe? Aí entra aquela máxima, falem bem ou falem mal, né? Falem de mim. Cara, a Louis Vuitton entrou na cabeça de algumas pessoas que não eram consumidores da marca. E outra, num ambiente que não é o do futebol. Eles não quiseram entrar no futebol. Isso. Eles trouxeram quem? Os seguidores, trouxe todo o meio que os jogadores têm para dentro do ambiente deles. Porque inovação ou não é? Né? Custou barato? Mas eu acho... Mas gerou resultado. Minha opinião... Mas gerou resultado. Minha opinião. Para mim, é inovação. Sem sombra de dúvidas. Um processo seletivo desse da Heineken,
Exato. Eu acho legal porque, assim, olha que legal, de inovação um cara de na tecnologia, né? 2 engenheiros de computação aqui, né? Todo mundo aqui todo é de TI. mundo de TI aqui. Cara, inovação não tem nada a ver com tecnologia, né? Cada episódio que a gente grava, a gente... De novo, tecnologia é ferramenta. É mais uma das ferramentas à disposição. Normalmente vai envolver... Sim. Você lembra do Presma? Sim. Eu nunca vi ele tão certo. Tecnologia é sempre meio. É Meio, meio, cara. É o meio do caminho. Aliás, uma pergunta pra você, Samir, já que você me botou em várias encruzilhadas aí, né? Cara, o que é tecnologia pra você? Ah, mas essa, acho que eu já sei que eu já respondi junto. Você já me deu essa, já soprou essa muitos anos atrás aqui. Ainda bem que você não esqueceu, vai. Eu não esqueci, eu tenho boa memória, né? Pelo Chegou menos. a hora de brilhar. Vê se eu acerto essa. Aquilo que não existia quando você tinha 14 anos de idade, né? Isso aí foi o que um professor meu deu de exemplo. Você me ensinou. Que eu achei sensacional, porque... Não é verdade? Cara, porque pra sua avó, tecnologia é uma coisa completamente diferente. Tecnologia é temporal. Tecnologia é temporal. TV a cores pra uma pessoa pode ser tecnologia. Pra minha filha, você falar de realidade aumentada, talvez não seja, não sei, né? Porque já nasceu existindo isso. Tá lá dentro, já faz parte do nosso Cara, mindset, né? conversando com a minha mãe uma vez, né? Minha mãe fez uma timeline, assim, né? Ela falou, Léo, eu nasci no sertão de Pernambuco. E hoje eu uso internet. Uhum. Ela falou que a transformação... É improvável, né, cara? A transformação que eu vivi é muito grande. E olha a percepção dela. E os últimos 10 anos foram muito mais do que todos os outros. E é a percepção dela. A exponencialidade, né? A exponencialidade. Esse é o fundamento lá da Singularity, né? Com o Chris Farrell, depois você pesquisa lá o nome certo dele, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, olha, o estudo de DNA, por exemplo, ele custava milhões, demorava muito tempo. De repente começaram a investir, hoje custa $90, você faz o seu sequenciamento. Ô Neto, vamos esquecer de falar da sua viagem, né? Antes da gente... Boa. Estamos chegando no final aqui, porque cara. já Cris toca o alarme de incêndio. Já tem final? Bate. Tem um tempo ainda aí. Simular a saída. Conta de tem tudo que isso simular que a saída. Tá falando aqui. O que você viu lá? Né? Você estava em Israel agora, né? Foi uma missão de inovação, né? Conta pra gente um pouquinho sobre... Não, Léo. O que você viu lá? Não. O que você tá... O que estão fazendo? O que você enxergou, né? Que tá sendo Vamos aplicado? lá, deixa eu só zoar o Léo, porque a gente combinou de fazer a zoeira também. Então, não foi uma missão de inovação, mas eu quero fazer. Israel, hoje que eu fui, eu tenho um pouco mais de noção. Você pode ir 20 vezes lá, você vai ver tudo diferente. Então, mas você foi com um grupo ou você foi por conta? Eu fui com um grupo, uma excursão, e aliás, recomendo. Quem quiser ir para Israel, não vá se aventurar sozinho, tá? Tá. Minha recomendação. Por quê? Os processos de entrada, permanência e saída do país são extremamente criteriosos. Conhecer, né? Legal. E outra, quem não fala hebraico, que eu acredito que a maioria dos brasileiros tem dificuldade com hebraico, melhor não, entendeu? Você tem que ter um grupo, tem que ter um guia que vai fazer a vez em todas as paradas e revistas e etc. Porque imagina o seguinte, de uma forma muito resumida. Não é todo mundo que fala inglês, é isso? Não. Tá. E mesmo quem fala inglês, às vezes o cara não faz muita questão, sabe? Entendi. Mas o inglês, cara, zero problema. Zero. O grande problema, de fato, são as questões políticas e sociais, né? Enfim, religiosas que tem na região, que é um pedacinho deste tamanho, é do tamanho de Pernambuco, você falou, é do tamanho de Pernambuco, e tem toda essa, né, enfim, Mas e sobre inovação? O que então, tá sobre inovação, rolando? primeiro, conta pra gente. Livro brasileiro que eu recomendo para todo mundo, Nação Empreendedora. O livro tá aqui rodando já. Ele conta a história da inovação de Israel e alguns motivos de base histórica de 3, 4 anos resume pra atrás. gente, o que fez eles se tornarem tão na crista da onda aí, vamos dizer assim? Porque tem um ecossistema bem evoluído, né? Eu vou tomar um certo cuidado para responder, para não entrar na parte religiosa, porque tem a ver com religião. É um assunto polêmico, a gente sabe disso, mas não é o objetivo. Mas tem uma coisa muito legal dentro da religião. Cara, disciplina. Disciplina. Então, meu ponto era esse. É a disciplina. Isso, tá vendo? Então, a disciplina é uma coisa interessante. É o mesmo ponto que a gente fala do Japão, né? Porque que depois da Segunda Guerra se tornou uma potência. Tem que ter regra para algumas coisas. Mas inovação, Neto, como é que é? A gente tem que quebrar regras, status quo. Tem, mas tem umas regras que são vitais. E isso é importante. Por exemplo, na tua empresa, valores você não deveria quebrar. Se você estipulou um valor, se você estipulou uma regra para a empresa inteira, não abre exceção, entendeu? Esse é um ponto que eles não abrem. Então agora é a nossa hora de falar que tiramos 10, tá vendo? Porque a gente também
coloca os nossos valores, que estão públicos lá no site da Performa IT, acima de qualquer decisão pessoal. Isso faz toda a diferença. E o latino tem dificuldade com isso, porque o latino ele tem uma questão individualista. E lá a questão é coletiva. O que chamou atenção na Copa de novo? De novo, os japoneses recolhendo todo o lixo num jogo que nem era do Japão. Nem era do Japão. Cara, isso é maravilhoso. Isso aqui, ó, transcende trabalho, é outra Peter coisa, Drucker, entendeu? de novo, né? Cultura devora estratégia no café da manhã. Cultura. Né? Então, esse é um cultural. disciplina total. E tem uma outra coisa que você falou, mas você não falou, Tá. que é desafios constantes. Que você falou da Segunda Guerra Mundial lá. Sim. Desafios. Sim. Quando você tá na merda, meu irmão, você vai achar uma saída, entendeu? Se tá tudo É a dificuldade que confortável, traz a inovação. Não tem a teoria lá de A cozinhar pressão, caranguejo, né? sapo, A pressão, sei lá o né? É negócio de botar na panela. Põe na aguinha morna Isso. e vai aumentando devagarzinho a temperatura, morre cozido, porque não vê pegar Não fogo. percebe. Quando você tá em situação de alerta, o teu cérebro, que é a mesma coisa que você pegar caminho diferente, você tá em situação de alerta, você não sabe se tem um quebra-mola na frente, se tem uma esquina, se tem um farol, você não sabe, então você tá em situação de alerta. Quando você acomoda, tem uma estatística, eu esqueci de falar que eu trabalhei na área de frota também, mas fica pro próximo. Então eu trabalhei em frota, né? Fui gerente de frota, tomava conta de 4.000 veículos e uma equipe de 35 pessoas. Praticamente o homem bombril, né? E uma atividade. Bombril, eu acho. Mas uma estatística que eu lembro de lá, porque a gente trabalhava muito a questão da segurança, é que 90% dos acidentes de quem viaja longas distâncias chegando, né? acontece 3 km de distância da casa, cara. Porque você já relaxou. Jura? Você entrou onde Você já relaxou, conhece. você fala, o puta, teu cheguei. cérebro fala, agora eu posso economizar energia. Ele desliga os sensores e aí acontece alguma coisa diferente e você bate o carro muito próximo Sabe de que eu casa. ralei meu carro já, mas não foi faltando 3 centímetros pra chegar em casa. Que foi na pilastra. Juro. Isso é noção espacial, né? Aí é outra coisa. Tava distraído. É olhar e Faz falar, dá. Não dava. Então, resumindo a pergunta, acho que esses dois pontos são extremamente importantes ali para o sucesso inovador da região. Tel Aviv, galera, é sensacional do ponto de vista de inovação. E eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Por quê? Porque eu fiz o turismo religioso histórico. Também. Então eu fui para Jerusalém. Legal. Eu te perguntei se foi uma missão de inovação, porque recentemente a gente recebeu lá na Performa um convite. Isso, eu recebi também. Fiquei louco para ir. Tem E eu uma 360 ainda comentei e tal. com o Samir, falei, puta, cara, acho que seria legal a gente pensar nisso. Aí, logo na sequência, você foi. Falei, pô, beleza, vou perguntar Achamos pro até que Netão. fosse o mesmo Eu falei, grupo, vou perguntar pro não Netão foi, se não vale foi. a pena pra gente ir no próximo. Não foi, mas assim, recomendo, porque eu tenho colegas que fizeram. Essa trip aí legal. Tá. Que tem 3 points, vamos falar assim, né? Hoje no mundo inteiro aí de inovação. O Vale do Silício, Estados Unidos, que a gente conhece, isso aí já tá um pouco mais, talvez natural, né? Para quem tá aqui no Brasil, consome conteúdo, etc. China é outro polo espetacular, que tem o mesmo problema de intérprete, de leis, então vai em grupo, né? Enfim. Legal. E Israel. São os 3 hoje principais aí considerados como propulsores da inovação. Turismo tecnológico. Total, turismo da tecnológico. inovação. Legal. E mais uma vez, você vai... Quantas vezes você for lá, você vai achar coisa diferente. Vai ter coisa nova. E né, o ecossistema da região extremamente produtivo. E uma curiosidade, mais de 80% da economia de Tel Aviv e de Israel como um todo é tecnologia, galera. Jura? Mais de 80%. Esses dias que a gente estava lá, né, a gente tem Que acesso legal. às informações. É só TI lá na região. Muito TI, muito. Então, TI de uma forma, né, não só Você tecnologia já de informação, viu alguma tecnologia. tecnologia assim muito inovadora, falando até de futurismo, Tem sei uma, lá, tem, umas tem coisas uma legais. interessante que é a questão da irrigação no Vai deserto, né, tocar o cara? alarme Isso de aí... incêndio. Ih, ó, lá. vai ter que Olha lá, ser ó, chegou o infinito. alarme de incêndio lá. Mas eu acho que o famoso tirar, né, água de pedra, leite de pedra, cara, eles conseguiram uma tecnologia de irrigação sensacional, De nova dificuldade, né? baseado na biomimética, observando as aranhas, que teia de massa. aranha, ela consegue capturar o orvalho da madrugada e esse negócio vira água e eles desenvolveram. Nos últimos 6 legal, meses, o que eu tenho ouvido falar de biomimética. biomimética por Demais. causa do Léo Pinheiro. A gente falou aqui no Léo Pinheiro. O Léo tá tarado Pirando. com biomimética agora, né? E A o gente pior tá é tomando que ele, café, ele fala de e ele biomimética. tá fazendo uns paralelos com a gente no mundo real em relação à biomimética. Mundo real não. Biomimética é mundo real, né? Não, Biomimética natureza e e mundo empresarial. corporativo. Isso, É, sim. muito corporativo. Tem hora que eu falo, mano, de onde esse cara tirou isso? Ou, às vezes, pior,
como nunca ninguém E o tinha pior, pensado faz nisso. total sentido. E faz total vai sentido. estudar formigueiro, colmeia, Isso. os animais em geral, como é que eles se adaptam a determinados ambientes. Tem um trem-bala que E foi sempre uma coisa muito desenvolvido- mais coletiva do que individualista, né? Muito mais, na grande maioria. Grande maioria. Tem um trem-bala que foi desenvolvido que é o bico de um pato que ele tem zero atrito quando ele vai buscar peixe na água. Assim, é muito legal essa história também de um trem-bala. E você pega a foto dos dois e fala, nossa, cara, é Ctrl-C, Ctrl-V do bichinho ali dentro de um trem-bala. Então, isso é inovação, percebe? Você conectar coisas, a gente não inventou De a novo, natureza, né? né? Voltamos lá, conectar Repertório. coisas que funcionam. Repertório. Como é que você ia desenvolver esse trem-bala se não fosse estudar, Observação. observar, tudo mais. estudar? Posso fazer a última pergunta? Cara, aqui Bora, você a gente manda, tem- a aqui gente você tem- não pede, aqui você manda. Não, pra Ó, gente... e vocês podem ver depois, notem que não foi uma coincidência. Quando eu te apresentei, eu não falei que você era um convidado, eu falei que você estava aqui para conduzir com a gente. Porque conhecendo você, eu falei, cara, ele vai fazer pergunta, ele vai falar, não vai ser só esse tempo não, bota pode mais botar 10 mais minutos meia aí. hora. O ponto é assim, a gente fala muito de inovação, Uhum. e a gente estava falando de quem está na vertical ali ainda. Poxa, então, inovação, falei alguns casos de sucesso, a gente lembrou alguns vídeos, etc. Mas e o insucesso? Faz parte da inovação? Quanto que a gente pode errar? Ó, uma vez eu falei, toda vez que alguém me convida para alguma coisa, para dar uma palestra, para participar de um podcast ou mediar alguma reunião, é sempre para falar do tipo assim, puta, Léo, conta aquela Das suas história que foi vitórias, legal, né? né? Como é que você construiu a performance, como é que foi? E eu falo, cara, eu acho que eu ensinaria muito mais se eu fosse falar Dos erros, né? Das falhas. É isso aí. das merdas, Das merdas. que aconteceram ao longo do caminho, assim, no percurso inteiro, né? E eu ousei muito mais, isso também é outra coisa, que eu acho até que foi uma falha minha, essa eu vou chamar pra mim. Eu ousei muito mais depois que eu comecei a performance do que eu ousava antes, né? No início, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha medo de perder o emprego. Sinceramente, eu morria de medo. Tem uma maturidade no Eu processo. morria de Normal, medo de perder o normal. emprego. Depois, a minha carreira tava crescendo. E aí, do tipo assim, sabe aquela história assim, pô, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, vou continuar fazendo igual. Só que aí eu comecei a entender algumas coisas. Aí você começa a adquirir repertório. Você fala, cara, mas se eu não fizer diferente, eu sei o resultado. Eu preciso tentar Linear. dar performance pra frente, né? E todas as startups que a gente investiu, acho que a gente criou, acho que a gente seguiu investindo sem precisar investir, acho que a gente demorou enfim, eu aprendi muito mais com os meus erros Exato. do que com os meus acertos. Aprendeu mais nas que a gente ganhou dinheiro, nas que a gente Não, perdeu mas que a gente- dinheiro. Eu aprendi mais quando a gente perdeu o As dinheiro. que a gente perdeu. Não tenha dúvida disso. Então, esse é um indicador que está sendo considerado agora, que não é mais o ROI, é o Isso. ROL, que é o retorno sobre o aprendizado. Return on learning. Aí você Que consegue legal. medir a sua inovação. E para quem está na gestão, a dica que eu queria dar em cima disso é que errar faz parte do processo de inovação. Beleza. Isso. Temos Falamos que medir. bastante. Temos que Isso. medir. Não podemos ficar errando a mesma coisa e nem por muito tempo. Não, galera, e outra coisa, ó, lembra legal que a gente essa, hein? sempre vem Medir falando o sobre aprendizado. isso. Mas olha o que o Neto falou que é importante. Errar no processo de inovação. Isso. É aquela história, não é do tipo fail fast. É o cara ligar e falar assim, ó, lembra minha tarefa? Não vou entregar. Falei rápido. Ó, mas falhei rápido, hein? Não, Avisei não é isso, rapidinho. Você pediu hoje de manhã, né? 2 minutos depois eu tô falando. Eu já tô ó, falando, não vou te entregar. Isso não é o fail fast, né? A gente tá falando do processo de... Fiquei curioso de com essa só pra gente inovação. tentar finalizar assim. Você tem como medir isso? Então, tem como medir. A outra dica que eu ia dar, para quem faz parte de processo decisório, não procure na inovação sempre o consenso. Não precisa todo mundo concordar. Você pode pedir o consentimento. Léo, você me autoriza a fazer isso aqui? Não, mas vai dar merda. Cara, você me autoriza? Na minha cabeça, no meu Isso aí. plano, que eu Gostei estudei, dessa, eu consentimento, acredito não que dá para ter sucesso. Legal. Aí ele vai pro teste e vai ver se vai dar sucesso ou não, porque você acreditou no cara, não na ideia A dele. galera lá na Performa brinca que a minha resposta pra maioria das coisas é, senta o dedo. Senta o dedo. E aí você tem que medir o dedo sentado. E do tipo assim, porque quando alguém me apresenta alguma ideia, Neto, o que acontece é o seguinte, repertório, de novo. Eu olho aquilo ali e falo, o risco tá controlado. Senta o dedo. Porque eu preciso deixar esse cara aprender. Às vezes, a gente já conversou algumas vezes sobre iniciativas que o time estava tomando. A gente sabia que não ia funcionar.
Mas, se mas você era fala, não vai mais funcionar, importante o para a aprendizado. formação da equipe É isso aí. Perfeito. a gente deixar eles executarem para depois eles chegarem à conclusão e a gente mede a maturidade da galera aí. É. Do cara chegar e falar assim, ih, Léo, deu merda. Tudo bem. Não foi você que precisou falar pra ele. Controlado, Ele mesmo já Tá identificou. Tudo bem. controlado, E então o nosso registrar papel... o aprendizado, E entendi. o Samir fala isso, o André fala muito isso. Eu falo, tudo bem. Agora, aprende em cima disso. De preferência, compartilha o conhecimento com o restante da empresa. É assim que você vai construindo a maturidade da sua equipe. E aí entra um Né? conceito Bom. muito legal da ambidestria, que eu acho que é Sim. onde você consegue medir de fato. Por quê? O que é ambidestria? Ah, eu sou excelente aqui na minha parte operacional. Nos projetos, sistema, tudo beleza, tá rodando. Aí você parte para inovação. Mas você não pode deixar de entregar o teu Sim, OKR, sim. seu KPI. Tá rodando lá. Com esse erro que você tá tendo do lado de cada inovação, ele tá refletindo positivamente no seu dia a dia? Essa é uma medição muito legal e tangível. Porque a outra, daí ela é comportamental. Aí você tem ferramentas de recursos humanos que vai medir o comportamento das pessoas. O como ele está fazendo. Ele está escutando, ele sabe dar feedback, ele tem inteligência emocional. Aí é comportamental. Tem ferramenta para isso, mas ela é um pouco mais subjetiva. Sem dúvida. Aí os processos de avaliação de desempenho mais frequentes vão fazer mais sentido. Então é aí que você mede se, né, as cagadas do lado de cá estão dando reflexo na produção. Sem Como é que dúvida. está o índice de satisfação dos teus clientes? Você precisa fazer NPS? A gente pensa que sim, né? Aí eu vou defender a bandeira do GPTW, que eu trabalhei lá, fui diretor de tecnologia lá. Aprendi muito, né, sobre as técnicas e ferramentas. Tem uma correlação de 0,85, né, para matemáticos de plantão. Quanto mais próximo de uma alta é correlação. mais, né, correlato ali, de avaliação de satisfação interna dos colaboradores em relação à satisfação dos clientes NPS. Que legal, Então, hein? quanto maior o índice de satisfação interno do trabalhador, ou seja, o como ele é assistido pelo gestor, pela empresa, se está alto esse Seus índice de clientes satisfação, vão estar satisfeitos. automaticamente os clientes também estarão. Então, Uma das coisas que estão Legal. no nosso OKR desse É isso aí. trimestre é o Satisfação nosso dos colaboradores. ENPS. perfeito. Você vê como as coisas aí, conversam. Então, aí né? surgiu o NPS, cara. Agora fala pra mim. Aí a Cris vai me dar bronca A segunda. quando eu falo que eu vou chamar o cara pra voltar. É isso que... Monstro, né, Léo? Exato. Monstro, né, Eu cara? falei... Então, chama a Cris lá. Eu falei que eu vou ter que trazer a Cris aqui e falar, gente, olha só, não sou eu. Todo mundo escreve aí, Cris, por favor, quer deixa que o Léo Neto chamar a volte galera de volta. Ou não, escreve né? Chama aí, galera. Ó, volta aí, hashtag Neto. volta Neto. Que prazer te receber Legal. de novo, Muito mais legal, um muito bate-papo incrível. Toda vez que eu sento com você é uma aula. Top, É exatamente isso. A gente senta que for para um almoço, é uma aula, sem falar que a gente se diverte muito Quem junto. quiser ver sobre serendipidade, a gente vai ter que gravar. Sobre ambidestria, a gente falou no episódio com a Audrey, né? Agente de inovação da Natura, que também... Opa. Acho que com o Léo a gente falou também, falamos, né? Um pouco com o quando Pinheiro no bate-papo também, com o mas Léo Pinheiro, a assistam gente os falou episódios, sobre quem gostou desse ambidestria. assunto de ambidestria. A gente falou um pouquinho nos 2 episódios, né, com o Léo Pinheiro e com a Audrey. Muito conectado, cara. Muito Exato. obrigado mais uma isso, vez por, cara, Netão. acho que trouxe um tom Obrigado, muito legal, irmão. olhando para pessoas, Obrigado. né? Nada, não esperava menos aí desse papo. Parabéns muito para obrigado, vocês também pelo trabalho desenvolvido. A Valeu, Performa, cara. tá marcando história, tá marcando Tamo junto. a Legal. vida das pessoas. Eu acho que esse é um indicador que eu comecei a acompanhar, por exemplo, quantos alunos eu já dei aula. Que deveria ser um indicador de Nossa, professor, que legal, né, cara? Eu Quantas pessoas passaram pelas minhas vou aulas? parar um dia Eu pra... não tinha marcado isso vou aí, parar não. um Daí dia pra eu fazer sempre esse tem que começar de levantamento. algum lugar. É. Eu fiz uma média de fez um turmas levantamento que eu já aí. dei e tal, não sei o quê, e agora a gente acaba, né, considerando. Isso é muito legal. Porque daí você Pô, quando consegue... a gente fez duplinha lá na Tá valendo essa na aí. Conquer, a gente mitou na avaliação Foi lá, hein? top. Foi E top. lembra que a gente Painel, pegou a primeira nota turma 10. pós-pandemia? A primeira turma pós-pandemia... Durante a pandemia, né? Durante. foi... a primeira na pandemia. Na É, pandemia, perdão, a primeira não. pandemia, assim, Ninguém sabia usar os foi negócios, pós-desmobilização. Foi. Eu e o Neto pegamos a primeira aula do tipo assim, cara, como é que a gente vai fazer? Vambora. Inovação, Vamos mano. fazer. Inovação, Não podia ter pessoas né? melhores. Coragem de inovar Neto, e lá obrigado, dar cara. tapa. Galera, gente. você que ficou Obrigado. com a gente até o final, muito obrigado. Por favor, divulguem, compartilhem dúvidas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Neto, já sabe, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de fazer chegar nele e trazer a resposta pra cá. Valeu? Perfeito. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Valeu. Obrigado, Neto, também. Pessoal, Valeu, não gente, até. esqueçam de que se alguém mandar você pro PQP, agora você sabe, você vem pra cá. Você vem pra cá. Pro Performa que pode. Porque você pode performar. Boa, galera. Obrigado, Obrigado. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.